Se você vende infoproduto e não recupera carrinho abandonados, compras canceladas e renovação de pedido, você está perdendo dinheiro e esse vídeo vai te mostrar como que você pode resolver esse problema. Eu automatizei toda a recuperação de vendas de um infoproduto, desde o primeiro contato ao fechamento, e tudo isso no automático. E nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que funciona essa automação. Todo mundo fala sobre tráfego, criativo, lançamento, mas ninguém fala sobre os leads que você já pagou e está deixando escapar. E a verdade é que se você não tem um processo de recuperação de vendas automático, você está perdendo dinheiro todos os dias. E agora eu vou mostrar na prática os 3 fluxos e como que eles funcionam. Bom, o primeiro fluxo é o mais rápido e essencial, porque o que acontece? Quando o lead ele passou por todo o processo, ele veio do criativo, ele foi para a sua página de vendas, a sua VSL, seu vídeo de vendas, seja o que for, ele passou por um processo. E quando ele decidiu clicar no botão de compra, ele está no auge, num ponto máximo de conversão. E o que acontece? Ele parou o tempo dele, da vida dele, para fazer essa compra. E quando ele precisa de algum suporte, porque o abandono de carrinho ele pode ser diversos motivos, seja uma dificuldade, seja um problema ali com o cartão, seja algo que não ficou tão especificado, se é anual, se é vitalício, alguma informação sobre o produto. Então é nesse momento que ele fica indeciso e abandona. Então o que acontece? Ele parou o tempo dele e ele chegou até o ponto máximo, ele só não passou o cartão. E você precisa descobrir o porquê e ser o mais rápido possível para entender o porquê que isso aconteceu. Então esse primeiro fluxo, ele resolve esse problema. Por quê? Porque ele é o ponto inicial, é o fluxo que inicialmente ele vai dar o alerta para o cliente. Então quando o lead ele entra nesse processo de abandono de carrinho, tentativa de compra ou qualquer outro evento, o que acontece? A gente consegue criar uma automação, um webhook em qualquer plataforma, seja Qlify, Kirvano, Hotmart, todas as plataformas elas têm API. API é uma forma de comunicar entre duas ferramentas, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos supor que a gente criou uma API da Kirvano, tá? Ou da Hotmart, ou da Lastlink, qualquer uma dessas plataformas. A gente pede para essas ferramentas nos informarem quando um cliente fez alguma ação. E essa ação, ela gera um evento. O que é um evento? Seja uma compra, seja um Pix gerado, um abandono de carrinho, tudo isso são eventos. E a gente consegue ativar aqui no fluxo a partir desses eventos. Então vamos supor que o cliente ele abandonou o carrinho, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um filtro, é um switch, né? Ele vai direcionar para um destino, porque para cada evento a gente tem que tratar ele de uma forma diferente, né? Então esse primeiro fluxo aqui, ele trata o carrinho abandonado, tá? Então 30 minutos após a última ação na página de checkout, nessa ferramenta aqui que foi a Lastlink, né? E a compra não foi confirmada, ele manda um evento aqui pra gente. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou mapeando o número desse lead, né? E aqui eu estou formatando o número, e eu formato aqui o número, tiro toda aquela formatação, deixo só o número, o código do país, o DDD e o número. Porque posteriormente, no outro fluxo que eu vou mostrar para vocês, eu preciso desse número formatado para eu saber quem é quem, tá? Então aqui, basicamente, a gente formata o número e faz o seguinte, a gente dá um get whats, a gente faz uma consulta no banco de dados. Então essa consulta, ela vai puxar pelo número do meu cliente, né? Pelo WhatsApp dele, e aqui tem uma condição para identificar se ele existe ou não existe. Esse número existe no banco de dados? Não. Se não existe, a gente registra. Se existe, ele segue para o registro do evento. Nesse registro aqui, o que eu salvo? Eu salvo algumas informações que eu posso usar no futuro. Então, para saber qual produto que ele abandonou, qual foi o evento, tudo isso para a gente ter mapeado no banco de dados para a gente usar em diferentes fluxos, tá? Então o nome do produto, a oferta, então eu cadastro aqui informações sobre esse evento para eu saber o que está acontecendo, tá? Depois a gente chega aqui no agente, que é a primeira mensagem que a gente vai enviar para esse usuário. Então esse agente ele tem um prompt, que é o direcionamento que a gente dá para o nosso agente de como ele tem que enviar essa mensagem inicial, qual que é o contexto
Que tipo de mensagem que esse agente tem que criar? Então eu informo para ele que dia e o horário de agora, qual que é o nome do usuário e qual produto, né? E eu também posso informar qual que é o evento de fato, tá? Mas isso eu já informo aqui no prompt. Depois a gente envia a mensagem já para o usuário e no final a gente dá um update no evento. Para que é esse update? A gente atualiza lá no banco de dados qual que é o follow-up que ele está. Eles já vão entender o que é follow-up, né? Nesse próximo fluxo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, de forma resumida, esse primeiro fluxo, ele serve justamente para enviar a primeira mensagem, tá? De forma resumida é isso. O segundo fluxo, o que ele faz? É o fluxo de cadência. Então, o cliente, ele recebeu a primeira mensagem, só que ele pode não responder. Então, aqui a gente faz 8 novas tentativas de contato com esse cliente, tá? E por isso que a gente tem que salvar no banco de dados, no fluxo anterior, para a gente saber em qual follow-up esse cliente está, se ele enviou mais alguma mensagem ou não, se ele deu alguma resposta ou não. Então a gente mapeia e sabe aqui. Nesse segundo fluxo a gente puxa lá do banco de dados os clientes que ainda não concluíram o follow-up. Daí a gente mapeou por enquanto aqui só o abandono de carrinho, mas depois vão ter múltiplos funis de recuperação aqui para determinadas etapas, tá? Então aqui a gente mapeia em qual estágio, se é do 1 ao 8, em qual follow-up ele está, porque aqui a gente vai dividir em horários. Então os primeiros follow-ups eles vão ser mais curtos, porque o cliente ainda está quente. Mas depois a gente vai dando um ar para a cabeça do nosso cliente, né, para não ficar aquele spam, aquela incomodação, né, a cada 1 hora, cada meia hora ficar enviando mensagem, que isso incomoda e às vezes, né, o cliente está ocupado fazendo algumas outras coisas. Então a gente aqui em 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48 e 72 horas. Esses são os intervalos que a gente mapeou inicialmente aqui, mas isso pode mudar. Então todos eles aqui, eles seguem a mesma lógica, tá? Então eu vou explicar apenas uma deles. Então, aquele get lá atrás, a gente puxou todos os leads. Então, todos os leads eles passaram aqui pelos filtros e eles caíram aqui no 1, por exemplo. Aqui, a gente divide para enviar a mensagem uma por uma. Então, ele entra em looping. Então, se tem 100 clientes, a gente vai enviar para os 100 uma a uma, tá? Aqui a gente dá um get user para puxar informações do banco de dados, então nome, qual estágio que está, né? A gente puxa algumas informações para dar contexto. Até para não ter erro no fluxo, a gente puxa para ver se esse WhatsApp está cadastrado no banco de dados. Porque se não tem WhatsApp, não tem para quem enviar, vai travar o fluxo. Então ele entra aqui no agente, o agente ele tem um prompt ali e ele se baseia também em cada etapa, então é personalizado, eu não vou mostrar porque é de um cliente. E depois ele verifica se a última mensagem do usuário faz 30 minutos ou não, né, com base no mapeamento de banco de dados. Para que serve isso? Não tem por que eu mandar mais uma mensagem para o cliente, chamando ele, se ele já está conversando com a gente. É para isso que isso aqui funciona. Então ele vem aqui e ele envia mensagem para o meu cliente e por fim, se ele conseguiu enviar, deu tudo certo, ele atualiza para o próximo follow-up que vai acontecer, né, na próxima etapa aqui. E assim vai até ele concluir as 8 etapas de follow-up. Para quem trabalha com vendas e recuperação de vendas, sabe muito bem que o cliente, normalmente não compra no primeiro contato. Então é por isso que um fluxo de cadência ele traz muito esse engajamento. E isso aqui também serve muito bem para você melhorar a tua página de vendas, melhorar a tua oferta. Às vezes algo não está muito claro e nessa recuperação você consegue configurar para que ela te passe essas informações, tá? Então vamos agora para o terceiro fluxo. O terceiro fluxo basicamente é o agente, né? Porque o primeiro ele recebe a informação, armazena no banco de dados e envia a primeira mensagem. O segundo ele faz a cadência, vai enviando mensagens até o cliente responder, né? Às 8. E o terceiro fluxo é o que conversa. Então lá no primeiro fluxo, vamos supor que o nosso agente ele enviou o primeiro follow-up, primeira mensagem, e o nosso cliente respondeu. É esse agente aqui que vai responder e tratar a conversa com o nosso cliente. Então, de modo geral, aqui, quando entrar uma mensagem aqui, ela vai passar por esses filtros, tá? Vai armazenar algumas informações que a gente precisa, vai consultar se já existe no banco de dados, porque se não existe, ele tem que parar aqui
e no futuro a gente vai criar mais coisas aqui. Então vamos supor que alguém aleatório mandou uma mensagem para o suporte. A gente pode salvar e iniciar um processo de recuperação também. Mas nesse caso aqui a gente está tratando somente o abandono de carrinho por enquanto. Então, verificou se existe no banco de dados? Ok, seguiu. Aqui ele trata a mensagem para ver se é texto ou áudio e imagem, caso a gente queira, né? Mas aqui está desconectado. E aqui a gente, antes de enviar para o agente, a gente faz o quê? A gente atualiza qual foi o horário da última mensagem do usuário. Lembra que eu estou falando aqui sobre banco de dados? Então isso aqui ele conecta com o segundo fluxo, né? Que é o fluxo dos follow-ups. Então, para saber se o usuário está em contato ou não, ele faz essas verificações e atualiza aqui no banco de dados também, tá? Então, isso aqui é um buffer de memória, né? Para que serve? Caso o cliente mande um oi e um enter, tudo bem? Ou 3, 5, 10 mensagens uma atrás da outra, ele espera o meu cliente enviar todas as mensagens e ele manda todas as mensagens juntas para o agente. Então, ele não responde, se ele mandar 10 mensagens separadas, ele responderia as 10 se ele não tivesse esse buffer de memória. E isso aqui é para humanizar mais o agente. E aqui está o agente. O agente, então, ele tem um prompt. A gente vai inserir a base de conhecimento do curso também nesse prompt, né? Então, ele vai ter toda a inteligência. Pô, o cliente perguntou quantas aulas tem? Ele vai saber responder. Qual que é a carga horária do curso? Ele vai saber responder. Então, basicamente, essa automação permite que você não precise contratar um time extenso de suporte, né? E o suporte tem aquelas limitações humanas, né? Não responder de madrugada, acordar de mau humor, faltar e tudo mais. Então, uma IA, ela trabalha 24 horas por dia e a gente pode inserir na base de conhecimento dela todo o conteúdo do teu curso, instruções detalhadas como spin selling, como técnicas de venda, para quebras de objeções e tudo mais. Então a gente consegue inserir tudo dentro dessa IA e ela vai ficar uma máquina de recuperação de vendas. Então se você curtiu esse vídeo, se inscreve e deixa um comentário aqui do que você quer ver aqui no canal. Eu posso ensinar vocês a criarem dessa forma, eu posso implementar na sua empresa e também a gente pode mostrar o que mais a gente vai criar aqui, porque aqui a gente mapeou inicialmente o abandono de carrinho e a gente vai botar a rodar. E agora a gente vai mapeando os outros eventos e criando um verdadeiro ecossistema de recuperação de vendas. Então, até o próximo vídeo.